A paz do Senhor Jesus a todos os queridos, amados irmãos, nesta noite, a nossos queridos que já estão começando a acessar nas redes, principalmente no Face. Nós estamos voltando a fazer nossa exposição da carta do apóstolo Paulo aos irmãos que estão nos acompanhando, seja aqui em Belém do Pará, ou seja, em qualquer estado da federação, ou até mesmo em outras regiões aqui seja da Europa, Ásia. Tem irmãos que acessam e nos mandam sempre um bem-vindo, uma saudação. Nós voltamos, queridos, nesse momento, a fazer a exposição da carta do apóstolo Paulo, e a carta que nós vamos fazer, ou seja, comentar nesta noite, de Filipenses. Os irmãos estão percebendo o cenário um pouco mudado, não é semelhante ao outro que tínhamos antigamente. Eu estou aqui nesse exato momento na congregação Jardim de Deus, Assembleia de Deus, Ministério como a DEPA, aqui na Avenida Perimetral. Os irmãos que prometeram estar presente aqui, eu já mandei o endereço, já mandei até foto do local. Nós estamos aguardando eles para estar aqui conosco, para compartilhar a palavra de Deus. E voltamos, queridos, ao nosso estudo. E faltou somente esta carta do apóstolo Paulo, que é das 13, somente essa, Filipenses. E vamos iniciar o capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Mas, primeiramente, eu quero contar a vocês algo, que a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses é uma das cartas assim que fala da questão cristológica do apóstolo Paulo. O parecer cristológico e até mesmo um pouco antropológico do apóstolo Paulo em relação a Jesus. Nós vamos entender a importância que tem essa carta. É muito importante mesmo, tá bom? Mas, primeiramente, vamos fazer a leitura bíblica desta carta para depois fazer um leve comentário. O capítulo 1, versículo 1 diante tem 30 versículos que diz: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, e a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com bispos e diáconos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre menção com alegria, oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que vos começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo. Como tenho por justo sentir isto, de vós todos que vos tenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, entranhável afeição de Jesus Cristo. Peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveitéis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalos algum até o dia de Cristo. Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos irmãos no Senhor, tomando ânimo com minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiantemente, sem temor. Verdade é que também com alguns prego a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns por amor, sabendo que foi para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenda, não sinceramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa?
Portanto, que Cristo seja anunciado de toda maneira, com fingimento ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectativa e esperança, que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Mas o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir, estar com Cristo, porque isto é ainda melhor. Mas julgo ainda necessário, por amor de vós, ficar na carne. Tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim, em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Versículo 27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que vá e vos veja que esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos intimideis por causa do que resiste, porque para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação, isto é de Deus. 29. Mas vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. 30. Tendo mesmo o combate que já em mim tendes visto, agora vos está em mim. Uma leitura pouco exaustiva desse capítulo 1. Meus queridos, para quem tem o conhecimento da descrição que o apóstolo Paulo fez na cidade de Filipos, você vai compreender o motivo das palavras do apóstolo Paulo aqui nesse momento. Não somente no capítulo 1, como no capítulo 2 e 3, e principalmente no 4. Ali, na cidade de Filipos, quando ele saiu de Troade, de acordo com Atos capítulo 16, ao chegar em Troade, apareceu um homem macedônio e disse, em visão, passa a Macedônia e ajuda-nos. O apóstolo Paulo, orientado por Deus, passou a Macedônia e chegou em algumas cidades. Quando chegou na cidade de Filipos, aconteceu algumas coisas assim bastante chamativas, muito interessantes. A primeira, ele encontrou uma mulher de Deus, diz o texto, de oração conhecida como Lídia. E Lídia era uma mulher que tinha um certo grupo de oração, e onde ela estava não tinha sinagoga. Ele se reuniu ali na beira da praia para orar, buscar Deus. E quando o apóstolo Paulo começou a falar a palavra de Deus, diz a Escritura que o Senhor abriu o coração de Lídia. E ela passou a compreender o que o apóstolo Paulo estava dizendo ali. Foi o primeiro feito. O segundo feito foi uma coisa maligna. Qual foi a coisa maligna que o apóstolo Paulo se deparou ali? Foi uma escrava em que muitos senhores dessa escrava ganhavam dinheiro. Ela tinha um espírito mau de adivinhação. Espírito de adivinhação. E toda vez que Paulo e Silas passavam por ali, essa jovem escrava dizia, estes são os cegos do Deus Altíssimo. E toda vez ela pegava e falava isso. Até que um dia o apóstolo Paulo se aborreceu e em nome de Jesus expulsou o espírito mau. E quando foi expulso o espírito, os homens, os seus senhores, já não poderiam mais ganhar dinheiro em cima daquela escrava. Se aborreceram, denunciaram Paulo e prenderam Paulo. Paulo e Silas. Aí ele foi para aquela situação da prisão, onde ele cantou hinos a Deus. Ele e Silas, aí estremeceu a prisão, teve aquela situação no carcereiro, e que ele viu
as células todas assim abertas, e queria se matar, temendo em que os homens tivessem fugido naquele instante. Até aquele dito, o apóstolo Paulo diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. É um dito muito popular entre nós, os evangélicos, e foi lá na cidade de Filipe, o apóstolo Paulo teve essas três experiências. Com Lídia, que ela era da cidade de Tiatira, trabalhava com púrpura. O segundo foi com a jovem denominada, e o terceiro foi com ali, se destruição. E a situação também que teve o carcereiro se entendeu ao Senhor. Ainda teve mais outra situação. Eles queriam dispensar o apóstolo Paulo. Aí Paulo pegou e disse: não, eu sou cidadão romano. Como é que vocês vão me dispensar? O que vocês fizeram com cidadão romano, não será assim. Então foram experiências marcantes. E com certeza ficou na memória do pessoal de Filipos. E quando eles se encontraram com o Senhor Jesus, através das palavras de Paulo e de Lídia e todos os demais, marcaram muito a vida deles. Então, queridos, a cidade de Filipe vem do nome Filipe. Quem foi Filipe? Filipe II. Filipe II foi o pai do Alexandre Magno, conhecido como Alexandre o Grande. Em homenagem ao pai de Alexandre o Grande, colocaram o nome dessa cidade de Filipos. Fica na Macedônia. Ela foi fundada em 320 a.C., ali com o nome de Filipe, que é o pai de Alexandre o Grande. Teve alguns eventos assim, interessantes nessa cidade. Teve evento muito interessante. Você sabe aquele dito popular que diz assim: até tudo que se envolve a questão da traição. Então, ali, Júlio César foi morto pelo seu genro, chamado Brutus, seu filho de genro, chamado Brutus, e pegou ele por trás e enfiou a faca quando ele disse assim: até tu, Brutus. Aí o camarada lá, como é o Júlio César, morreu. E teve os conflitos ali, Marco Aurélio, juntamente com os outros, foram atrás de Brutus e Cássio. Uns conflitos assim bem interessantes. Depois a Cleópatra, juntamente com o Marco Aurélio, se uniram contra o Otaviano para ficar com a cidade ali. Aí teve uns conflitos assim bem chamativos, mas eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Então, queridos, essa parte histórica também é interessante para compreender. Então, vamos lá. O versículo 1 ao versículo 2, o apóstolo Paulo se notifica ele e Timóteo, aos santos que estão em Filipos, e bispos e diáconos. Olha, é interessante que o apóstolo Paulo, ele foi, pregou o evangelho, fez liderança e já tinha quem? Bispos e diáconos. O diácono é aquele que serve, mas o bispo, quem era? O bispo, na realidade, o bispo mesmo, na realidade, ele era um funcionário público. Ele era um funcionário público do Império Romano, mas só que para ser bispo na época, para ter essa parte do episcopado, ser bispo, a pessoa tinha que ser altamente ética, tinha que ter um comportamento totalmente irrepreensível diante dos homens, diante dos deuses. E aqui, esses camaradas aqui, chamados bispos, se converteram através da mensagem dada pelo apóstolo Paulo, os irmãos que estavam ali, e já era uma liderança firme. Isso mostra que onde o servo de Deus que segue o mesmo caminho de Paulo e Timóteo, a tendência dele é plantar uma boa liderança, uma liderança firme e forte. Agora ele coloca aqui o termo graça, paz de Deus, de nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo.
O que é a graça? A graça é tudo aquilo que nós fazemos e o que fazem por nós é graça. Meu filho, o que você faz para Deus, Deus tem muito mais por você. Então, o que você faz é um serviço gracioso. O que as pessoas fazem por você é um serviço gracioso. Você nem merecia e nem as pessoas mereciam trabalhar com você. Então, tudo isso é de graça. O que o apóstolo Paulo foi ali e anunciou o evangelho foi gratuitamente. Porque de graça ele recebeu e de graça ele estava dando. Então, a liderança estava com essa graça, essa responsabilidade de distribuir essa graça aos demais que não tinham. O que é a paz? A paz nada mais é do que o equilíbrio. Uma pessoa desequilibrada, ela não tem paz. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha, além da graça que vocês estão tendo, que é fazer a obra do Senhor e que estão fazendo com vocês, vocês têm que ter equilíbrio entre vocês. Porque a paz nada mais é do que uma pessoa equilibrada. Não uma pessoa antagônica, uma pessoa briguenta, mas uma pessoa totalmente controlada. Pode o mundo desabar ao redor dela, mas ela está ali firme e forte. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, além de vocês receberem o trabalho de graça, vocês fazerem de graça, porque vocês foram salvos pela graça, vocês devem fazer isso com paz, da parte de Deus, e não perder jamais o equilíbrio. O apóstolo Paulo, ele diz, quem lê o Atos 16, dá para perceber a experiência que o apóstolo Paulo teve foi tremenda ali em Filipos. Foi tão tremenda, que o apóstolo Paulo não esqueceu deles. Aí ele diz, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Aí ele está dizendo assim, olha, quando eu lembro de vós, das minhas orações, eu dou graças a Deus pela vida de vocês. Fazendo sempre com quem? Com alegria, oração por vós e todas as minhas súplicas. Olha que ele coloca, oração e súplica. São coisas diferentes. Você pode orar por uma pessoa, mas não pode suplicar. E você pode suplicar, mas às vezes não pode orar. Às vezes você pode orar e pode suplicar ao mesmo tempo. O que é uma súplica? O que é uma súplica? As mulheres têm essa experiência da súplica. No momento da dor de parto, ela quer se livrar daquela dor, ela está suplicando e querer se livrar daquela dor. O homem jamais vai ter uma experiência dessa. Pode ter o que é próximo à dor de parto, dizem os cientistas, é a dor renal. Aquele que tem cálculo renal, a dor tão intensa que é próximo à dor de parto. Então, ali a pessoa está suplicando para se livrar daquela dor. Está suplicando para que o corpo venha a ter sossego e paz. Aí o apóstolo Paulo, quando ele ia orar, apresentar os filipenses a Deus, ele fazia oração, falando com Deus, mas ao mesmo tempo com aquela coisa tão intensa no coração por eles. Por quê? Porque a perseguição ainda era intensa entre eles. A perseguição era forte, tanto do lado judaico como... judaísmo antigo, tá? Judaísmo antigo. O judaísmo arcaico antigo, e como também o Império Romano, eles oprimiam, perseguiam muitos cristãos na época, mas muito mesmo. Aí o apóstolo Paulo, quando lembrava deles com alegria pelo que ele tinha passado com eles, mas também ao mesmo tempo suplicava por eles em relação à dor que eles poderiam sentir no período de tribulação. Aí ele se lembra, o apóstolo Paulo, da cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. O que é essa cooperação? Sabe o que é? Isso aqui, ó. Recursos. O apóstolo Paulo preso, e você sabe que o preso precisa
das partes de asseio e de assistência, e até hoje é dado pelos familiares a questão do asseio e assistência aos presos, e antigamente era muito mais asseverado isso, porque o governo, na época, não dava assistência alimentar e outras coisas a presos. E o apóstolo Paulo, ele tinha uma certa assistência pelo pessoal de Filipos, que jamais deixaram ele em cooperar nos seus momentos de aflição. Nos seus momentos de luta, eles estavam ali cooperando financeiramente, fisicamente, as formas donativas de tudo para ajudar o seu saudoso mestre. E isso o evangelho era propagado através dessa atitude deles. Né? Versículo 6, tendo por isso mesmo que aquele que vos começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo. Qual é esse dia de Cristo? Que começou uma boa obra vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Aqui, esse texto aqui, de aperfeiçoar, é quando o indivíduo ele passa para a varonidade perfeita. Quando Jesus disse, sede vós perfeito como perfeito é o vosso Pai que está no céu, tem pessoas que têm dificuldade de chegar a uma perfeição de procedimentos, comportamentos e atitudes. Porque tem gente que se converte, mas foi regenerado sim, graças a Deus. Mas o processo de santificação é rápido em alguns e lento em outros. Isso às vezes depende do indivíduo. Isso depende do indivíduo. Quando o indivíduo acelera o processo de santificação na sua vida, ele vai chegar ao momento de um alto grau de perfeição, que o dia de Cristo vai ser o dia em que Deus vai glorificar o seu nome na vida daquele indivíduo. Isso é algo muito pessoal. Quando a pessoa renuncia à carne, renuncia ao mundo, renuncia aos desejos, renuncia a tudo que o mundo oferece de facilidade, a carne, o sistema, quando ele está fazendo isso, ele ou ela, ele está se aperfeiçoando, e nessa perfeição é o dia que Cristo vai se manifestar, seja de uma forma de batismo, de avivamento. Nós não podemos entrar em muito detalhes sobre isso, que é uma coisa muito pessoal. Mas é o dia que Cristo vai se manifestar, no sentido de se revelar profundamente ao indivíduo. A ponto dele dizer o seguinte: estou morto para o mundo e vivo para Deus. A ponto de considerar aquilo que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 10. E aqueles que passaram pelo mar vermelho e passaram pelas águas do dilúvio, jamais voltarão. E sabe qual é a ideia que Paulo diz nesse texto de 1 Coríntios? É que se você passou por todos os processos, vai chegar um momento que o mundo e o sistema, a carne, não terão mais efeito sobre a sua vida de uma maneira mais tensa. Não vai ter mais. Porque você está tão próximo de Jesus que a sua vida já dignifica muito o nome dele. É muito forte isso aqui que Paulo diz. Então, queridos, aí vai, olha, o termo aqui, aperfeiçoará. É um processo contínuo até o dia de Cristo. Tá? Versículo 7. Como eu tenho justo sentir isto de vós todos, porque vos tenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Quer dizer, os filipenses não abandonaram Paulo.
É interessante aqui que há liderados que abandonam o seu líder. Há liderados que abandonam o seu líder. O apóstolo Paulo teve essa experiência de liderados que abandonaram ele. Tem igrejas que abandonaram o apóstolo Paulo. Mas as igrejas que não abandonaram Paulo foi conta do meio. Filipenses, Coríntios. O pessoal de Gálatas abandonaram Paulo. Gálatas, Éfeso. Mas o que nos chama a atenção é o seguinte: líder, você que é líder, o mesmo Deus que estava sobre Paulo está sobre você. Você vai ter liderados que vão estar cooperando com você, sempre lhe ajudando, sempre estando ao seu lado. Mas vai ter liderados que, olha, não vai dar mínima para você. E aqui os filipenses estiveram com o apóstolo Paulo em situações nas prisões, no julgamento e na defesa do Evangelho. Porque Deus lhe é testemunha das saudades de que todos vós tenham entranhado a afeição de Jesus Cristo. Quando o liderado ele participa da vida do líder, o líder da vida do liderado, o sentimento de afeição é tão forte como a experiência que o rei Davi teve com Jonas. Que a experiência que Jonas teve com Davi era tão forte a amizade que eles tinham, que era superior o amor que Davi tinha pela mulher dele e que Jonatas tinha pela mulher dele. Será que é possível isso? Nós que preservamos tanto nosso relacionamento matrimonial, é possível ter isso? Sim, é possível. No matrimônio, às vezes, tanto a mulher como o homem, um compartilha a vida de um com o outro, a ponto de considerar o seu matrimônio como uma amizade superior acima da formalidade matrimonial. Mas só que, às vezes, nem toda vez, alguns, não todos, mas alguns, seja da parte da mulher, seja da parte do homem, correspondem com o matrimônio. Mical não correspondia muito bem com Davi. É prova que quando Davi estava alegre ali dançando, ela desprezou ele. Tinha como corresponder com uma pessoa dessa que despreza as coisas de Deus? Difícil. Mas se Jonatas tinha o mesmo parecer das coisas de Deus que Davi, então o amor que Davi tinha por Jonatas e Jonatas por Davi ficava superior à relação que Davi tinha por Mical. Por quê? Porque Mical desprezava as coisas de Deus. E Davi e Jonatas não. Então, meu querido, aquele que ama sua mulher, seus filhos, mais do que a mim, é digno de mim. Então, Davi, ele não amava Mical e as coisas de Deus menos. Não. Ele colocava as coisas de Deus muito mais do que a sua relação. Eis aí a interpretação do texto, é que muitos pegam mal, né? O pessoal da comunidade pega mal essa parte do texto. E o apóstolo Paulo, querido, tinha essa afeição pelo pessoal de Filipos, porque eles estavam sempre participando com ele, né? E essa afeição ficou psicologicamente incontestável. Consequentemente, é incontestável. Você vai se sentir afeiçoado, né? Pela pessoa que está sempre ao seu lado. E peço isto que o vosso amor cresça mais e mais em conhecimento e em ciência. É complicado porque ele coloca duas palavras aqui interessantes. É isso aí. Queridos, essa palavra aqui,
O conhecimento profundo é um conhecimento psicológico e espiritual e o conhecimento da palavra, ao mesmo tempo, de acordo com o grego. Então ele está pedindo, torcendo para que eles cresçam nesse amor de afeição psicológica e espiritual e, ao mesmo tempo, um conhecimento assim, maravilhoso da palavra de Deus. Então, são duas coisas distintas. Tem pessoas que podem conhecer psicologicamente, espiritualmente, uma a outra, sim, mas não podem conhecer a palavra. E tem pessoas que conhecem muito bem a palavra, mas não conhecem psicologicamente, espiritualmente a outra. Só que Paulo está dizendo aqui que tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. Psicologicamente, espiritualmente, como também a questão da palavra, da escritura. De suma importância esses dois tipos de conhecimento, tá? Para que aproveite as coisas excelentes, para que seja sincero e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Aqui ele clama de novo aqui a situação. Porque quando nós crescemos na graça e no conhecimento, o que é graça? É você crescer espiritualmente, emocionalmente, na presença de Deus e no conhecimento da palavra. Isso vai lhe levar, consequentemente, à perfeição da varonilidade de Cristo, que é o dia em que Cristo vai se revelar profundamente a você. Quando é isso? Só Ele sabe. Mas quem pode saber mais um pouco? A pessoa. A pessoa que está levando com seriedade a palavra de Deus, a pessoa que está levando com seriedade a palavra da sua vida espiritual, que são duas coisas diferentes. O que foi que Jesus disse aos fariseus? Errais não conhecendo as Escrituras e no poder de Deus. Então, são dois conhecimentos. A Escritura de suma importância e o conhecimento de Deus, que é a espiritualidade, a graça. Se tiver só um, se torna capanga. Tem que ter os dois para se tornar perfeito. Bem? É interessante aqui. Ele está falando de sinceridade e excelência, né? Uma coisa magnífica isso. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Ele está lembrando aqui. Vocês sabem da situação que me aconteceu? Que me pegaram, me amarraram, eu e Silas, bateram tanto em mim dele. Depois nos jogaram numa prisão. Aquilo ali contribuiu para o Evangelho. Contribuiu para o Evangelho. Porque Deus, Ele tira proveito, tanto você estando muito bem, financeiramente, de saúde, fisicamente, tudo ali unido com você, mas Deus também tira proveito quando você passa por tribulações, lutas, problemas de saúde, problemas financeiros, seja lá o que for. E o apóstolo Paulo, naquele dia, não tinha dinheiro no bolso, não tinha ninguém para defender ele, estava sofrendo muito, apanhando direto, chicoteada direto e presa ali, naquele calabouço. E foi que ganhou nisso? Deus, Ele sempre vai ganhar, querido, seja na nossa bonança ou na nossa escassez, seja na nossa saúde, na nossa doença, Deus, Ele sempre vai ganhar. Ele nunca vai perder. Nunca, jamais vai perder. E quem ganha com isso também é o Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por todos, a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. O que é a guarda pretoriana? A guarda pretoriana eram 1.000 soldados que ficavam ao redor das pessoas mais importantes. O apóstolo Paulo, ele foi tão proclamado entre o Império Romano que uma das cidades que ele foi evangelizar falaram assim mesmo: eis aqui aqueles que perturbam o mundo todo.
Então, Paulo, por perturbar o mundo todo com a palavra que ele anunciava, ele era uma pessoa famosa, conhecida. Ele era um cidadão romano. E a guarda pretoriana, que era 1.000 soldados, conheciam quem era o apóstolo Paulo. E eles faziam escolta de Paulo. E não somente a guarda pretoriana, como também os da casa de César. Porque Paulo foi preso em Jerusalém e foi passando por várias cidades onde ele pregou a palavra. E a guarda pretoriana sempre ao lado do apóstolo Paulo. Muitos dos meus irmãos do Senhor, tomando ânimo com minhas prisões, ouso falar a palavra mais confiantemente, sem temor. Aí o Paulo preso ali, o que aconteceu? Os irmãos ficaram com medo de anunciar a palavra, não, deu mais coragem neles, deu mais ousadia. Olha como o Evangelho se beneficiou. Vocês sabiam que acho que eu já cheguei a falar isso aqui, mas eu volto a falar, que a maior igreja cristã no mundo é da China. A maior igreja cristã no mundo é da China. O maior movimento cristão no mundo já não é mais o Brasil. É a China. Porque ali pastores, obreiros, dirigentes são presos constantemente, missionários. E quando tem essas prisões injustas, tanto na China, como até na Coreia do Norte, mas um movimento maior na China, o Evangelho vai explodindo, crescendo. E esses irmãos lá passam a ter mais ousadia em pregar a palavra. E aqui o apóstolo Paulo diz, olha, sem temer eles estão pregando a minha palavra, por me verem preso. E aqui ele diz, verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja, por porfia, mas outros de boa vontade. Ele está dizendo assim, olha, alguns estão pregando a Cristo por inveja, por porfia, mas outros de boa vontade. Deus está se beneficiando disso? Sim. Deus se beneficia disso. Tanto aqueles que pregam a palavra de Deus de uma forma de porfia ou de querer mostrar vanglória, como aquele que prega de boa vontade, o importante é que o nome do Senhor está sendo anunciado. E Deus vai reinar em cima daquele que se acha esperto. O nome do Senhor pode ser blasfemado, pode ser desprezado? Pode, mas Deus vai ganhar. E quem é que vai perder? Aquele que se acha esperto e achar que porfia ou por vaidade vai ganhar alguma coisa. Pela misericórdia pode ganhar, mas que vai perder também vai. Uns, por amor, sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho. Outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenda, não sinceramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Porque isso, pelo lado, afeta não somente o nome do Senhor, mas como também afeta aqueles que levam a Deus com muita seriedade. Esses que levam com porfia. Acho que no nosso contexto nós estamos presenciando isso. Né? Presenciando. Um querendo ser maior do que os outros, um querendo encher mais igreja do que os outros. Isso é complicado. Mas importa, contanto, que Cristo seja anunciado de toda maneira, no fingimento ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará a salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectativa e esperança de que nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Quer dizer, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, se eu morrer e se eu viver, o importante é que o nome de Cristo vai ser engrandecido. E que eu jamais seja confundido. Porque, querendo ou não, essas porfias
E essas falsas pretensões que as pessoas fazem de querer pregar o Evangelho de uma forma mascarada, às vezes é confuso. Por que é confuso? Porque a pessoa está usando o nome de Deus e usa de uma forma assim, tão sarcástica, tão assim, mascarada, que a gente não consegue, às vezes, discernir. E quem é que nos pode conceder condições para identificar o que é certo e o que é errado? Aí, volta atrás, versículo 7, que ele diz que nós devemos crescer no conhecimento e na ciência. É o quê? Na graça e na palavra. O indivíduo que cresce na graça e na palavra, ele jamais será confundido. O apóstolo Paulo ele nos dá essa dica, olha, cresce na graça e na palavra, que tu não vai ser confundido. E o nome do Senhor será glorificado na tua vida, seja na vida ou seja na morte. Versículo 21, que todo mundo gosta de ler, mas olha o que ele diz. Porque para mim viver Cristo e morrer é ganho. Quando ele falou isso, ele estava em prisão. Ele escreveu, não se sabe se foi na prisão em Éfeso, em Jerusalém, não se sabe. Sei que ele escreveu isso aqui. Porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Como é que ele está falando isso aqui? Porque ele está dizendo, queridos, se vocês anunciam o Evangelho por porfia, se vocês anunciam o Evangelho por inveja, vocês estão fazendo isso. Mas, do meu lado, eu faço o seguinte, eu faço de boa vontade, com verdade, porque se eu faço isso, para mim, a vida é Cristo. Cristo é a verdade, é a realidade, é a boa vontade. Mas, se eu morrer fazendo isso, para mim será ganho. Porque eu sei que eu vou receber a recompensa que Deus vai me dar. Eu sei. Porque a nossa obra que fazemos para Deus jamais será em vão. O próprio apóstolo Paulo reitera isso antes, que ele escreveu, em Coríntios capítulo 15, versículo 58. Rogo-vos, pois, irmãos, que o vosso trabalho não será bom no Senhor. Essa parte é muito interessante. E tudo que nós fazemos para Deus nunca será em vão. E o versículo 22 ele diz, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Escolher o quê? A vida ou a morte? Se nessa obra que eu estou fazendo para Deus, aí tem a vida e tem a morte, eu não sei o que eu devo escolher. Se eu fico aqui na terra para glorificar mais a Deus, ou se passo para o outro lado para encontrar com Ele. Essa é a dúvida. Porque o cristão, na realidade, não tem medo de morrer. O cristão fiel, temente a Deus, não tem medo de morrer. Sabe qual é a dúvida que o cristão tem? É essa aqui. O apóstolo Paulo está dizendo que nós temos uma dúvida. Qual é a dúvida? Porque, Senhor, se eu viver aqui, eu vou glorificar o teu nome. Será que é isso que eu quero? Mas se eu morrer, eu vou me encontrar com o Senhor. Porque eu viver, morrer é ganho, né? E o teu nome também será glorificado. Mas, de imediato, o que é que eu quero? Viver ou morrer? Essa situação que o cristão se encontra. Mas se ele tem medo da morte, o verdadeiro cristão não tem medo da morte. Não tem. Só tem medo da morte aquele que deve pular para o além. Aquele que deve para o além tem medo da morte. Se você vê um cristão que tem medo da morte mesmo, é porque você tem alguma dívida lá para o além. E ele está com medo de prestar conta dessa dívida. Mas o indivíduo, o servo, a serva de Deus que está com a mente limpa, pura, purificada, meu irmão, pode vir a morte, pode vir o que for, não tem medo. Ele tem uma dúvida. Com a dúvida, Senhor, se eu quer que eu viva aqui para glorificar ainda teu nome, amém. Será que é isso que eu vou escolher? Ou o Senhor quer me levar logo? Eu sei que vai ser bom, mas será que é isso também que eu quero? Entendeu? Essa é a dúvida do cristão.
de viver aqui ou passar para o outro lado. Mas medo da morte ele não tem. Versículo 23 diz: mas ambos os lados, a vida e a morte, estão em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Aqui porque ele falou isso, tendo o desejo de partir. Meu querido, ele estava ali naquela prisão, passando necessidade, dormindo entre a urina e as fezes, com fome. Naquele momento, ele quer o quê? Doente, com fome, passando necessidade, muita dificuldade. A pessoa quer o quê? Quer ficar ali? Não, quer partir. Pergunta para um paciente sensível. O que é um paciente sensível? Aquele que está em estado bem delicado. Pergunta se ele quer passear, se ele quer ir na Disney, se ele quer tomar um banho de praia. Não. Sabe o que o paciente sensível ele quer naquele estado que ele está bem sonolento e com dor, não aguentando mais? Ele quer partir, meu Deus. Ele não quer saber de passeio, não quer saber de merendar pelas ruas, pelas praças, ou ir num hotel chique. Não, ele quer partir. O paciente sensível. Assim mesmo o apóstolo Paulo estava. Ele estava dormindo no meio do xixi, das fezes, com fome, sem recursos. Muita gente abandonou ele. O que ia mais ou menos lá é o pessoal de Filipe e Lucas. E naquele instante ele olhava por toda a situação e disse: Senhor, olha, meu desejo nesse momento é partir. Partir, estar em Cristo, porque isto para mim, nesse momento, para mim é melhor. Entendeu? Para mim é melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Aí, mas só que ele olhava para o lado e estava dividido. Mas eu estou olhando para vocês, filhos. Eu julgo necessário, sabe o quê? Por amor de vós, ficar na carne. Eu quero ficar. Então, no momento, é igual o pai, né, que ele está sofrendo, ou mãe, nessa situação, uma doença sensível, ele quer logo partir. Mas quando ele tem filho pequeno, adolescente, ele lembra, já não quer partir. Entendeu? Não quer partir. Ele quer ficar ali. Como é que vai ficar minha filha adolescente? Meu filho ainda não nem conheceu a vida. Aí quando ele olha para os filhos, ele quer ficar o quê? Vivo. Ele quer ter saúde. Mas quando ele olha para as dores, olha para a situação crítica dele, ele quer logo partir. Entendeu? É assim mesmo o apóstolo Paulo. Ele considerava os filipenses, os coríntios, os romanos, todo mundo filho dele. E quando ele olhava para eles, que muitos deles não tinham conhecido a Jesus, não tinham desenvolvido, aperfeiçoado, nada disso. Olha, quando eu olho para vocês, eu não quero mais partir, eu quero ficar em carne, quero estar com vocês, por amor de vocês. Então, o que nós aprendemos aqui é que nós somos dualistas. Uma hora nós queremos estar com Jesus, mas outra hora não queremos. Isso é conhecido como o quê? Como uma dúvida. É errado o cristão ter dúvida? Não, não é errado. Qual é a dúvida que ele não pode ter? Ele não pode ter dúvida da sua salvação. Mas quanto está ali, ou está aqui, ou está lá, ou está cá, ele pode ter dúvida. Pode ter dúvida. Entendeu? Aí ele fala aqui, cadê? Tendo confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para aproveito vosso gozo na fé. Ele tinha esse desejo porque eles correspondiam. Quando você não é bem-vindo a um lugar, você não quer voltar mais lá. Mas Paulo foi muito bem-vindo lá em Filipos, ele queria voltar lá com eles. Qual é o lugar que você foi muito bem tratado, muito bem cuidado, que você quer voltar? Eu conheço vários lugares.
Eu queria voltar lá e estava com aquelas pessoas conversando, dialogando, trocando mais ideias, falando da palavra. Eu queria estar lá com eles. O apóstolo Paulo estava ali preso, mas queria voltar lá com os filipenses. Ele queria estar próximo deles. Entendeu? Esse é o amor correspondido, né, filho? Muitos dizem. Para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Ele queria olha, a glória cresça em vocês com a minha nova ida. Minha nova ida. Isso é uma alegria muito grande para a liderança e quer que seus liderados cresçam. Sai daquela infantilidade de crer em coisas fúteis, inúteis, que não levam ao crescimento espiritual. E por último diz, somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que vá e vos seja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Aqui que ele diz assim, eu quero que vocês cresçam a ponto de eu jamais, nunca, jamais, vocês venham depender da minha presença física. Porque tem gente que só é crente quando tem o líder perto. Quando tem uma pessoa de respeito próximo dela. Mas quando ela está sozinha ou está no escuro, ela já não é mais crente. Ela perdeu a crença. Aí o apóstolo Paulo disse, eu quero que vocês cresçam tanto espiritualmente, que seja no escuro, seja no claro, seja na minha presença, na minha ausência, vocês estejam dignos conforme o Evangelho. Aí tem um texto, né, da história eclesiástica de Eusébio de Cesaré, uma parte assim interessante, que os egípcios foram visitar a igreja fundada pelo evangelista Marcos, ali no Egito. Aí quando eles foram lá, eles estavam nas cavernas, escondidos, estavam com medo da perseguição. Aí diz lá, eles viram aqueles cristãos na caverna, eles se comportavam, se expressavam, dialogavam, se contactavam com as pessoas, como se fossem as pessoas do mais alto grau intelectual dos filósofos gregos. Quer dizer, o que é que ele está dizendo ali? Que eles viviam uma vida espiritual tão próxima do Senhor, tão apegada a Deus, que o testemunho que eles davam estava acima da justiça dos homens. Estava acima do parecer humano. Aquilo que Jesus falou, se a vossa justiça não exceder acima dos escribas e fariseus, não podeis entrar no reino dos céus. E é justamente isso aqui que Paulo está tocando. Né? 28. E nada vos intimideis por causa dos que resistem, e os que, para eles, na verdade, indício de perdição. Mas para vós, de salvação, isto é de Deus. A gente vai encontrar pessoas que resistem, queridos. Pessoas que não querem ter contato, intimidade do Evangelho. Até mesmo entre nós, pessoas que tiveram curiosidade de oração, de louvor, de participação, mas depois desistiram. Ou seja, resistiram ao Evangelho e não quiseram mais compromisso. Aí ele disse, não vos intimideis. Porque o que eles estão fazendo, isso é indício de perdição. Mas para vós, de salvação, isto é, de Deus. Quando você não se intimida diante da apostasia, diante dos que estão se desviando, diante dos que estão se afastando, diante daqueles que não querem ter mais compromisso com a palavra, com os elementos da palavra, com as coisas de Deus, para você isso é o que? É salvação. Mas para eles é perdição eterna. Porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele.
tendo o mesmo combate que já em mim foi desvisto e agora o visto está em mim. Quer dizer, no momento que nós somos perseguidos, no momento que nós sofremos discriminação, perseguição e aflições pelo Evangelho, nós estamos sendo bastante próximo da pessoa de Cristo. Porque Ele que sofreu tudo isso, e nós estamos imitando a Ele. Nós estamos sendo participantes do reino de Deus. Quando você diz que está tudo bem, e queremos agradar todos os homens, não que a gente não queira ser agradável aos homens. Nós somos éticos a ponto de respeitar os homens. Mas quando os homens odeiam aquele que nós amamos, e nós queremos amar eles e deixar aquilo que nós amamos, nós não estamos sendo coerentes com a verdade e nós não estamos sendo servos fiéis a Deus. Mas quando nós sofremos, independentemente de quem está ao nosso redor, que odeia aquilo que nós amamos, então pode acreditar que nós somos participantes do sofrimento de Cristo e que nós estamos no caminho certo. Porque se Jesus sofreu, os apóstolos sofreram, nós também sofreremos. Então, queridos e amados, é a nossa pequena exposição. Alguns que estão entrando agora, eu falei logo no início da live, que o nosso espaço físico agora será esse aqui. Espero que você esteja acompanhando. Nós vamos fazer exposição dos demais capítulos dessa epístola. Vamos terminar em algumas sextas-feiras. Nós temos sextas-feiras que são 4 capítulos, né? Falamos do 1. Então, aqui no início, que você está chegando agora, nós falamos da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, carta escrita em 62 depois de Cristo. Possivelmente ele escreveu em Éfeso, e possivelmente em Jerusalém, ou em Roma. Foi a última prisão do apóstolo Paulo. E o que acontece? O pessoal de Filipos tiveram uma experiência muito grande com Deus. Via as palavras do apóstolo Paulo, você pode ler Atos capítulo 16, pode perceber que tinha a Lídia, que era de Tiatira, que trabalhava com púrpura. O apóstolo Paulo, quando falou as palavras do Senhor ali, Deus abriu o coração de Lídia para que ela compreendesse. E teve também aquela experiência que o apóstolo Paulo expulsou o demônio da serva, da escrava, e os seus senhores pegaram, denunciaram Paulo, prenderam ele. Ele teve aquela experiência em que a cadeia tremeu ali, o guarda ficou desesperado, querendo se matar. O apóstolo Paulo foi e pregou o evangelho para ele, ganhou ele, a família dele. Teve uma experiência bonita e foi muito marcante, porque Paulo passou ali com os irmãos. A prova que o apóstolo Paulo coloca seu coração nessa carta e fala que os filipenses eles vão conhecer e vão se encontrar com Jesus no dia dele, no dia de Jesus, quando eles guardarem o conhecimento e a ciência, que é o que? Essa parte principal do texto, né, que estou resumindo, que é crescer na graça e no conhecimento da palavra e da experiência com Deus. Muito importante isso. E o apóstolo Paulo estava almejando isso, para que eles pudessem glorificar o nome do Senhor, tanto entre os homens, como também diante de Deus. Então, queridos, essa é a nossa pequena exposição. Estamos aqui nesse espaço abençoado. Na próxima vez seremos ali fazer a exposição dessa palavra. Em nome de Jesus, que é o capítulo 2. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.